O conceito da Trindade ocupa um lugar central na teologia cristã. Os cristãos acreditam em um só Deus que existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa crença molda sua adoração, orações e relacionamento geral com Deus. A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva que impacta a fé e a prática diárias. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, compartilhando a mesma essência e natureza. Eles trabalham juntos em perfeita harmonia, revelando diferentes aspectos do caráter e propósito de Deus. A importância da Trindade vai além da doutrina. Ao explorar a Trindade, os crentes obtêm uma apreciação mais profunda pela riqueza e profundidade de sua fé. A Trindade é definida como um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada membro da Trindade tem papéis e atributos únicos, mas eles são inseparáveis em sua natureza divina. O Pai é frequentemente visto como o Criador e sustentador de todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, é o Redentor que se encarnou, viveu entre nós e morreu por nossos pecados. O Espírito Santo é o Consolador, que habita nos crentes, guiando-os e capacitando-os. Essas três pessoas são coiguais e coeternas. Embora seus papéis possam diferir, sua essência e propósito são unificados, refletindo a perfeita harmonia divina. Esse entendimento ajuda a nos relacionarmos com cada pessoa da Trindade de uma forma pessoal e significativa. A Bíblia, embora não use explicitamente o termo Trindade, fornece várias passagens que apoiam essa doutrina. Uma das mais citadas é Mateus 28:19, onde Jesus ordena: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Outra passagem significativa é 2 Coríntios 13:14, que declara: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês." João 14:16 e 17 também oferece uma visão sobre a Trindade, onde Jesus fala em pedir ao Pai para enviar outro auxiliador, o Espírito da Verdade. Além disso, Gênesis 1:26 fornece uma dica do Antigo Testamento sobre a Trindade com a linguagem plural: "Façamos o homem à nossa imagem." Cada pessoa da Trindade é totalmente divina, compartilhando a mesma natureza divina. O Pai é reconhecido como Deus, a fonte de toda a criação e vida. O Filho, Jesus Cristo, também é divino. João 1:1 declara: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." As obras de Jesus, como perdoar pecados e realizar milagres, também testemunham sua natureza divina. O Espírito Santo é igualmente divino. Atos 5:3-4 fornece evidências disso quando Pedro confronta Ananias, afirmando que mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Compreender a divindade de cada pessoa na Trindade é essencial para a adoração e teologia adequadas. Isso garante que os cristãos honrem e reverenciem as três pessoas igualmente, reconhecendo suas contribuições únicas para a missão divina. Seção 5. Unidade na Trindade. Um só Deus. A doutrina da Trindade enfatiza que há um só Deus, apesar da existência de três pessoas distintas. Deuteronômio 6:4 declara: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um." Apesar de seus papéis distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma só essência. Eles compartilham a mesma natureza divina, atributos e vontade. João 10:30 reflete essa unidade quando Jesus diz: "Eu e o Pai somos um." A unidade dentro da Trindade serve como modelo para a comunidade e os relacionamentos cristãos. Ensina os crentes sobre cooperação, respeito mútuo e amor, refletindo a perfeita harmonia encontrada na divindade. Seção 6. Representações da Trindade nas Escrituras.
Um exemplo é o batismo de Jesus em Mateus 3, 16, 17, onde o Espírito de Deus desce como uma pomba sobre Jesus, enquanto uma voz do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Em João 14, 26, Jesus promete o Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome de Jesus. Essas representações ajudam a entender a natureza unificada da Trindade. Eles mostram como o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem. Seção 7. O Pai Criador e Sustentador. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, frequentemente associada à criação e sustento. Gênesis 1:1 começa com Deus criando os céus e a terra, estabelecendo o papel do Pai como o Criador. Ele é a fonte de toda a vida e aquele que sustenta o universo por seu poder. Jesus ensina seus discípulos a orar dirigindo-se a Deus como Pai Nosso, em Mateus 6:9. O papel do Pai se estende além da criação para sustentar e guiar sua criação. Entender Deus como o Pai ajuda os cristãos a compreender a natureza do amor e cuidado divinos. Seção 8. O Filho Salvador e Redentor. O Filho Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade central para a fé cristã. João 1,14 declara: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." A missão de Jesus era revelar o amor de Deus e realizar a redenção. João 3,16 resume esta missão: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito." A ressurreição de Jesus significa vitória sobre o pecado e a morte. Seção 9. O Espírito Santo. Guia e Consolador. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desempenha um papel crucial na vida dos crentes como guia e consolador. Jesus promete a vinda do Espírito Santo em João 14, 26, descrevendo-o como o ajudador que ensinará e fará os discípulos lembrarem de todos os ensinamentos de Jesus. A obra do Espírito Santo começa na conversão, regenerando e habitando nos crentes. Atos 1:8 registra Jesus dizendo a seus discípulos que eles receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, capacitando-os a serem suas testemunhas. Além disso, o Espírito Santo fornece conforto e orientação em tempos de necessidade. Romanos 8:26-27 descreve o Espírito ajudando em nossas fraquezas e intercedendo por nós com gemidos muito profundos para serem expressos em palavras. Seção 10. O impacto da Trindade na fé cristã. A doutrina da Trindade impacta profundamente a fé e a prática cristãs. Os crentes veem Deus como um ser relacional, existindo em uma comunidade perfeita de amor, que por sua vez modela os relacionamentos humanos. A adoração no cristianismo é trinitária, reconhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade também influencia como os cristãos entendem a salvação. O Pai inicia o plano de salvação. O Filho o realiza por meio de sua vida, morte e ressurreição. E o Espírito Santo o aplica à vida dos crentes. Na vida diária, a Trindade inspira os crentes a viver em unidade e amor, refletindo o relacionamento divino. Compreender a Trindade promove uma abordagem holística e integrada à fé, abrangendo todos os aspectos da vida. Seção 11. Conclusão. Compreendendo a Trindade. A doutrina da Trindade é uma pedra angular da fé cristã, encapsulando a complexidade e a unidade da natureza de Deus. Ela revela Deus como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma totalmente divina, mas existindo como um só Deus. Este mistério, embora desafiador de compreender plenamente, é central para a teologia e prática cristãs. As representações da Trindade nas Escrituras ajudam os crentes a compreender os papéis distintos e a unidade das três pessoas, aprimorando sua fé e adoração. Ao abraçar a Trindade, os crentes obtêm uma compreensão mais profunda de Deus e sua obra, promovendo uma fé mais rica e significativa.